Eu queria dar a oportunidade, então, para o presbítero Miranda se apresentar. Está com o senhor a oportunidade, logo depois, na sequência, o presbítero Adílio. Bom, a paz do Senhor Jesus a todos. Obrigado, irmão Cristiano, pela oportunidade de estar participando dessa sala, né? Recebi esse convite e eu gosto de estudar, né? E eu não desprezo assim, essas oportunidades que tem de estar aprendendo, até porque sempre a gente adquire algo novo, né? Sempre a gente acaba somando e contribuindo com o conhecimento aquilo que são ideias de outras pessoas. E sou presbítero Miranda, né? Marcílio Miranda. Eu falo aqui de Vitória, capital do Espírito Santo. Sou casado, tenho um casal de filhos. Sou servidor público estadual. Me reúno hoje na Igreja Assembleia de Deus, né? Do pastor Joel Machado, um pastor muito conhecido aqui no estado, né? E já de idade, mas que as pessoas no estado têm muito carinho por ele, né? Um homem muito sério com relação à palavra de Deus. Sou da linha arminiana, né? Como um bom assembleiano, a gente é da linha teológica, né, de Armínio. E com relação à escatologia, né, a gente acredita, né, a linha pré-tribulacionista, pré-milenista também, né, acredita no milênio. E, assim, a gente, graças a Deus, estamos no Evangelho aproximadamente há 25 anos, né, 25 anos que eu estou no Evangelho, mas de Assembleia de Deus não tem muito tempo. Estou há praticamente 6 anos, vai fazer 6 anos que eu estou na Assembleia de Deus, né? Eu era de outra denominação, né? E 6 anos atrás a gente acabou, minha família, optando por reunir na Assembleia de Deus. E, mais uma vez, agradeço a oportunidade de conhecer todos os irmãos. Essa é a primeira vez que eu participo. Sábado passado eu tive de escala, né? Estava trabalhando, então não pude participar, mas assisti a aula gravada que estava disponibilizada para os irmãos do grupo. Assisti, gostei muito. E, no entanto, assim, que sempre que eu tiver a oportunidade de estar participando, já estou me organizando para que sábado eu tenha esse compromisso. Até porque os nossos cultos, né, na nossa congregação, são as terças, quintas e domingo, né? Domingo de manhã, domingo à noite. Então, esse sábado, para mim, é um dia excelente e poder estar aqui participando juntamente com os irmãos, aprendendo mais acerca das coisas de Deus. Obrigado pela oportunidade. A todos, a paz do Senhor Jesus. Alô, meu irmão Cristiano Torres, e quem mais e quem mais está participando? Irmão Miranda, a paz do Senhor, irmão Miranda. Eu já morei em Vitória, no Espírito Santo. Glória a Deus, por isso foi um bom tempo que morei por lá. No entanto, estou aqui em Brasília há 60 anos, 40 anos. Vim bem jovenzinho, com 17 anos, mas hoje eu estou idade bem avançadona. Sou servidor da rede pública federal e assim Deus nos tem abençoado. Quanto à igreja, estou servindo a nosso Deus na Igreja Presbiteriana Renovada em Brasília, ou de Brasília, e igreja que, na verdade, nos idos de 63, meu papai e eu e mais algumas pessoas iniciamos esta igreja. Então, hoje nós estamos num templo bem grande, eu até diria suntuoso, e eu passei por 5 templos, 4 e mais este agora. Então, é uma bênção de Deus. Sou presbítero em disponibilidade e sirvo ao Senhor nesta congregação, congregando com as demais pessoas. Alegro-me em poder participar. Sou da linha calvinista e pós-milenista também, pós-tribulacionista. Mas assim servimos ao Senhor, sem fazer distinção de quem quer que seja. A paz do Senhor, minha irmã Verônica. A paz do Senhor a todos. Aleluia. Apocalipse, capítulo 1, versículo 4 até o versículo 8.
Vamos lá, então. Hoje a gente vai ver a dedicatória às 7 igrejas da Ásia. Dedicatória às 7 igrejas da Ásia. João, às 7 igrejas que estão na Ásia. Graça e paz seja convosco, da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos 7 espíritos que estão diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o príncipe dos reis da terra. Aquele que nos ama e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados, constituindo-nos reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. A ele glória e poder para todo sempre. Amém. Eis que ele vem com as nuvens, e todo olho o verá, até mesmo aqueles que o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Amém. Então, João ele vai dedicar essa carta às 7 igrejas que estão na Ásia. A gente viu semana passada que o Apocalipse é uma revelação do Deus Pai ao Deus Filho, e esse, por seu intermédio, ele repassa a João. João ele vai escrever essa carta às 7 igrejas da Ásia. Então, as 7 igrejas da Ásia, conhecida nossa, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. E aqui eu já estou dando um spoiler, né? Quando eu falar spoiler, é porque a gente está vendo alguma coisa de Apocalipse que a gente não viu. Então, Apocalipse capítulo 1 até o versículo 11, na verdade, capítulo 1, versículo 11, ele vai falar o nome das igrejas. Isso aí a gente vai ver na outra semana, se assim Deus permitir. Então, deixa eu passar o primeiro mapinha aqui para vocês. Aí está ele. Os irmãos estão conseguindo ver? Uhum. Ele está grande na tela? Ok. Então, aqui está Israel. Eu fiz questão de deixar o mapa. Esse mapa aqui ele é um mapa atual do Google Maps. Israel, eu estou movimentando o mouse aqui para vocês verem. Israel está aqui. Paulo, ele vai ser um dos principais fundadores da igreja ali na Ásia. Ele vai sair de Jerusalém, ele vai passar por essa terra aqui onde fala a Turquia, ele vai plantar igrejas ali na Ásia. Aqui está a ilha de Patmos, a gente vai ver semana que vem alguma coisinha sobre a ilha de Patmos também. Então, dessa ilha aqui, João ele vai dedicar as cartas a essas 7 igrejas aqui. Esse aqui é o local aproximado, né, no mapa onde ficam essas igrejas, ou onde ficavam essas igrejas, na verdade. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Se a gente dá uma forçadinha aqui, é um círculo, tá? Ela forma um círculo aqui, Éfeso até Laodiceia, que seria a última igreja mencionada aqui. Nós entendemos, de certa forma, a grande maioria entende essa interpretação, que elas simbolizam grande parte das igrejas, tá? Ou a sua totalidade das igrejas, podemos considerar assim. Então, eles simbolizam exatamente essa igreja, a igreja de hoje também. Nós vamos comentar um pouquinho isso mais para frente, sobre essas igrejas aí. Então, Paulo, como eu havia falado, como eu havia mencionado, Paulo ele vai fundar várias igrejas, dentre elas, ali a igreja de Éfeso, lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 19, versículos 10 e 11, Paulo vai estar na escola de Tirano, em Éfeso. Ele vai durar ali o espaço de 2 anos, aproximadamente, e ele diz ali que de tal maneira que todos os habitantes na Ásia ouviram a palavra do Senhor Jesus, assim judeus como gregos. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias. Ora, aquela região da Ásia ali, e ela continua sendo uma região da Ásia, hoje a atual Turquia, naquela época, era uma província romana mesmo, a Ásia Menor ali. Então, ainda hoje a Turquia faz parte da Ásia, apenas 3% da Turquia faz parte da Europa.
Então, um pedacinho bem pequeno da Turquia, é um país bicontinental, vamos dizer assim, né? Um pedaço da Turquia faz parte da Europa e a grande maioria faz parte ainda da Ásia. Então, João, ele está dedicando essas cartas às igrejas da Ásia. Então, João, ele dedica às 7 igrejas da Ásia: graça e paz seja convosco da parte daquele que é, que era e que há de vir. E ele se refere ao Senhor Todo-Poderoso, a gente vai ver isso mais para frente também. Então, inicialmente, eu tenho assim, quando fala no Senhor Todo-Poderoso, eu sempre lembro que Jesus disse que ele e o Pai são um, né? Então, eu tenho sempre isso em mente. Eles são um, embora pessoas distintas, eles são um, como ele falou, como ele se apresenta lá para Moisés: eu sou. Jesus, ele vai falar isso também, que eu sou, ele vai falar várias vezes sobre isso. Hebreus capítulo 13, versículo 18, diz que Jesus é o mesmo ontem e hoje e eternamente. E aqui ele fala que era e que há de vir, né? Falando do Senhor Todo-Poderoso, mas eu coloco aqui também o Senhor Jesus como o Senhor Todo-Poderoso também. E aí ele vai falar ainda no versículo 4, e dá dos 7 espíritos que estão diante do seu trono. O que seria esses 7 espíritos? Até a irmã Amanda publicou lá no nosso grupo, na semana, né, esse mistério desse número 7 e tal. O que seria isso? E aqui ele fala dos 7 espíritos. Tá? Onde a gente vai ver falar sobre 7 espíritos? A gente vai ver em Isaías falando sobre 7 espíritos. A gente vai ver também Apocalipse capítulo 5, vai falar do cordeiro com 7 chifres, 7 olhos, que são o Espírito do Senhor. A gente vai ver também as 7 lâmpadas, os 7 olhos lá em Zacarias também, a gente vai dar uma passadinha rápida ali. Então, lá em Isaías capítulo 11, versículo 2, falando do reinado do Messias, ele diz assim, repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, o espírito de entendimento, o espírito de conselho, espírito de fortaleza, espírito de conhecimento e espírito do temor do Senhor. E aqui a gente fica pensando, poxa, será que é isso que ele se refere? Bom, a gente fala aqui, Isaías, ele fala que são 7 espíritos ali. Tá? Eu diria que seria a totalidade do próprio Espírito Santo, mas eu vou deixar até para os irmãos comentarem o que pensam a respeito disso daí. Então, eu vou deixar o meu segundo spoiler de hoje, Apocalipse capítulo 4, versículo 5, logo na sequência ali, lá, a gente vai ver isso aí. E diante do trono ardiam 7 lâmpadas de fogo, as quais são os 7 Espíritos de Deus. Isso aí está lá em Apocalipse 4, versículo 5. Então, Apocalipse 5 também, capítulo 5, versículo 6, ele diz: olhei e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, e entre os anciãos um cordeiro, que havendo sido morto tinha 7 pontas, ou 7 chifres, e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. Vejam que é um simbolismo, 7 olhos, 7 pontas, 7 chifres, são 7 Espíritos do Senhor. Então, é uma visão aqui que João vai ter, que eu simplificaria, como eu já falei, simplificaria no próprio Espírito Santo de Deus. Eu colocaria dessa forma aqui. Lá em Zacarias, que a gente tinha comentado, Zacarias capítulo 4, ali Zacarias está tendo a visão do candelabro de ouro entre 2 oliveiras. Essas 2 oliveiras, a gente vai voltar a comentar sobre elas um pouco mais à frente também. E aí ele diz assim, falando ali de Zorobabel, né? Zorobabel tem lançado os alicerces desta casa. Também as suas mãos a acabarão, para que saibais que o Senhor dos Exércitos me enviou a vós. Porque quem despreza o dia das coisas pequenas? Pois esses se alegrarão vendo o prumo na mão de Zorobabel. Esses são os 7 olhos do Senhor que percorrem por toda a terra. Então a gente vê em várias passagens assim, do próprio Antigo Testamento mesmo, que ele fala disso aí, os 7 olhos do Senhor. Ora, aqui em Apocalipse capítulo 5, a gente acabou de ler, ali fala os 7 olhos do Senhor, são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. E da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha,
o primogênito dentre os mortos e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos amou e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados. Então, aqui a gente já falou as 7 igrejas, a dedicatória, falamos um pouquinho também de Paulo, da fundação daquelas igrejas ali, falamos dos 7 espíritos, e agora esse primogênito dentre os mortos é um assunto que também está muito ligado a isso que nós vamos estudar durante esse ano, o primogênito sendo ele o Senhor Jesus. Salmo 89, do versículo 27 ao 29, ele diz assim: também eu farei meu primogênito mais elevado do que os reis da terra. Nós vamos estudar mais à frente também sobre esse reino messiânico de Davi, o milênio, e ali cada um vai trazer à mesa de discussões aquilo que pensa a respeito disso, e naturalmente que eu vou deixar bastante claro aquilo que eu penso a respeito do milênio também. 1 Coríntios, capítulo 15, Cristo sendo as primícias dos que dormem. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos e foi feito as primícias dos que dormem, ou seja, ele foi o primeiro a ressuscitar. Muito bem, passamos então para o Salmo 72, falando um pouquinho do Rei Justo e o seu reinado eterno. Salmo de Salomão, inclusive: todos os reis se prostrarão perante ele, todas as nações o servirão. Vejam que ele fala aqui como Jesus sendo rei, porque aqui na saudação aqui do versículo 5 de Apocalipse, ele diz: e o príncipe dos reis da terra. Jesus certamente reinará. Lá em Hebreus capítulo 9, versículos 13 e 14, e ali fala ali também, esse é o sangue nos lavou dos nossos pecados, certo? Hebreus ele vai confirmar isso, porque se o sangue dos touros e bodes e a cinza de uma novilha esparzida sobre os imundos o santifica, quanto à purificação da carne, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, purificará as vossas consciências das obras mortas, para servirdes ao Deus vivo, ele pergunta. Então, de fato, o sangue de Jesus, ele nos lava dos nossos pecados. Aí a gente vê João, capítulo 1, versículo 7, se andarmos na luz como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. 1 João, na verdade, 1 João, capítulo 1, versículo 7. Ele vai continuar mencionando Jesus no versículo 6, ele vai dizer: e nos fez reis e sacerdotes para Deus e Pai. Isso por meio de Cristo. Nos fez reis e sacerdote. Lá em Êxodo capítulo 19, versículos 5 e 6, Deus manda Moisés falar ao povo. Então ele vai dizer ali: agora, pois, se ouvirem atentamente a minha voz e guardarem a minha aliança, vocês serão a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha, e vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Isso Moisés estava falando para aquele povo, e certamente eu adoto essa questão para a igreja, como uma nação separada, um reino de sacerdotes e uma nação santa, né? Uma nação separada de fato. Reino e sacerdotes. Eu coloco essa qualificação para a igreja hoje também. Isaías 61, versículo 6, falando do reino milenial também. Mas vocês serão chamados sacerdotes do Senhor e serão conhecidos como ministros do nosso Deus. E aqui trazendo um outro spoiler, lá em Apocalipse capítulo 20, já no finalzinho dele: bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem poder, pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele os 1000 anos. Nós, crentes, somos a casa espiritual edificada em Cristo. Todos nós sabemos, isso aí está lá em 1 Pedro, capítulo 2, versículos 9 e 10. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Com que finalidade ele diz isso? A fim de proclamar as virtudes daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes vocês nem eram povo, mas agora são povos de Deus. Antes não tinham alcançado misericórdia, mas agora alcançaram misericórdia. Essa é a igreja. Essa somos nós hoje.
Ele finaliza o versículo 6. A ele glória e poder para todos sempre. Amém. Então, Filipenses capítulo 2, versículos 9 ao 10, ele vai dizer o seguinte: por isso também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Aqui em Filipenses ele traz dentro daquele contexto ali do exemplo de Cristo na humilhação. Né? Ele se fez carne, se humilhou, deixa a glória dele para se fazer como nós. E é por meio dessa salvação que nós somos colocados como geração eleita, como nação santa, como sacerdotes dele. Esse trecho aqui também, versículo 7, ele diz que vem com as nuvens. Vem com as nuvens e todo olho verá. Tá? Esse é uma outra questão que eu anotei aqui para não esquecer. Tá? Ele vem com as nuvens, aqui falando da vinda de Jesus. Ele diz que todo olho verá, até os mesmos que o traspassaram. E todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Então, o grande foco de Apocalipse certamente é Cristo. Nós não podemos fugir disso. Não tem como nós queremos... somente, fala tão somente da grande tribulação. Eu vejo como Cristo sendo o grande foco aqui de Apocalipse. Lá em Atos, capítulo 1, ali naquele momento que Jesus está sendo elevado aos céus, ele vai dizer, depois de ter dito isso, Jesus foi elevado às alturas à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fixos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 homens vestidos de branco se puseram ao lado deles, e lhe disseram, homens da Galileia, por que vocês estão olhando para as alturas? Esse Jesus que foi levado do meio de vocês para o céu, virá do modo como vocês ouviram subir. Lá em Daniel também vai falar um pouquinho sobre isso. Daniel capítulo 7, versículos 13 e 14. Eis que vinha com as nuvens do céu alguém como um filho do homem. Tá? Esse texto completo está aqui no PDF, depois vocês vão poder observar com calma. Lá em Mateus capítulo 26, versículo 64, Jesus ele vai responder ao sumo sacerdote que ele era de fato o Cristo. Jesus vai responder assim para ele, é o Senhor mesmo que está dizendo isso, mas eu lhes digo que desde agora vocês verão o Filho do Homem sentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu, e vindo sobre as nuvens do céu. Então, o próprio Senhor já falava isso, naquele momento em que ele é preso, ele é levado lá para o Sinédrio. Então, Zacarias capítulo 12 também vai comentar alguma coisa a respeito disso, né? Lá dentro do contexto da salvação de Jerusalém, arrependimento dos seus habitantes, isso aqui nós vamos bater bastante nessa questão lá de Zacarias também. Ele diz assim, naquele dia procurarei destruir todas as nações que vierem contra Jerusalém, e sobre a casa de Davi, e sobre os moradores de Jerusalém, derramarei o espírito da graça e de súplicas. Olharão para aquele a quem traspassaram, prantearão por ele como quem pranteia por um filho único, e chorarão por ele como se chora amargamente pelo primogênito. Aqui, isso a gente tem entendido que vai ser no final da grande tribulação, quando Jesus retorna. Ele vai reunir Israel novamente. Então, num único dia, ele vai transformar o coração daquele povo para ele. Né? Então, Zacarias ele vai falar muito sobre essa questão. Quando ele fala, olharão para aquele a quem transpassaram, os judeus, e aqui a gente poderia colocar até os romanos também, mas eu acredito muito que isso ele se refere aos próprios judeus, né, que o traspassaram. Mateus 24, versículo 30, diz o seguinte, então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória.
Lá no Sermão Profético a gente vai estudar isso aí também. Nós vamos dedicar ali pelo menos uns 2 finais de semana ali só para ver o Sermão Profético. Mateus 24, Mateus 25 ali, combinado lá com Marcos 13, Lucas 21 também. Apocalipse capítulo 6, outro spoiler aqui, falando do dia do Senhor. Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos e todo escravo e todo livre se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes e disseram aos montes e aos rochedos: caiam sobre nós e nos escondam da face daquele que está sentado no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles e quem poderá subsistir? E fechando esse texto de hoje, versículo 8, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Eu acredito que os irmãos saibam do que ele está falando, quando ele diz aqui o alfa e o ômega, ele se refere ao alfabeto grego, vai do alfa ali até o ômega de fato, então ele se refere a isso. Tá? Quando ele diz o princípio e o fim, o alfa e o ômega, Apocalipse 21, ele vai repetir isso também. Ele vai dizer assim, tudo está feito, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Então, esses atributos aí, quando ele fala alfa, ômega, todo-poderoso, isso aí ele vai se repetir em várias passagens, tanto aqui de Apocalipse, lá no Antigo Testamento também, ele vai se referir ao todo-poderoso. Então, vai ser costume nosso ver em diversas partes aqui de Apocalipse isso. Apocalipse 22, versículos 12 e 13, ele vai dizer assim, eis que vem sem demora e comigo está a recompensa que tenho para dar a cada um segundo as suas obras. Eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Mais uma vez ele diz isso. Lá em Isaías 48, aqui já, lá no Antigo Testamento também, eu sou o mesmo, sou o primeiro e também o último, falando para Jacó. Isaías 44, versículo 6, eu sou o primeiro e eu sou o último, e além de mim não há Deus. E a questão do Todo-Poderoso, ele vai se apresentar diante de Moisés e diante do povo dele, Abraão também. Lá em Êxodo, capítulo 6, a gente vê isso. Eu sou o Senhor, apareci a Abraão, a Isaque e a Jacó como Deus Todo-Poderoso. Isso aqui ele está falando com Moisés. Então, a gente bate os temas principais aqui que eu queria tratar nessa noite. Já vou dar oportunidade para os outros irmãos que chegaram agora, se ainda estão aí, para que se apresentem. Então, nós falamos nessa noite sobre as 7 igrejas, a dedicatória a eles. Vimos ali no mapa mais ou menos o local onde eram essas igrejas, todas elas não existem mais, apenas ruínas. Paulo, a gente viu aqui, comentou um pouquinho que ele vai fundar várias igrejas ali na Ásia, naquela região. Vimos também que aqueles habitantes daquela região, eles ouviram por completo a palavra de Deus. Tá? Mas deu no que deu. Todas essas igrejas, elas foram mencionadas, foram alertadas por Deus, que é foco do nosso estudo mais à frente. A gente falou um pouquinho também sobre os 7 espíritos, e esse é uma questão que ficou no ar também, eu vou deixar os irmãos comentarem. Nós tivemos aqui pelo menos 4 referências sobre isso. Tá? Eu deixo aqui a minha posição como o Espírito Santo, a representação do Espírito Santo como um todo, mesmo ele falando desses 7 espíritos aí. Ele diz também que nos faz reis e sacerdotes, e isso eu coloco também como algo futuro, algo que não se completou. Vimos também um pouquinho a glória a Cristo, o Senhor. Então, Apocalipse, nós vamos glorificar muito o Senhor aqui durante o nosso estudo. Ele é o foco principal, não podemos esquecer disso daí. E um pouquinho também, ele já deu esse spoiler aí sobre a volta dele. Paz, irmãos, boa noite. Deus abençoe a todos. Eu queria só comentar ali na questão das igrejas ali, né? Que os
Cristiano citou aí que elas dão uma... Elas não existem mais, né? E hoje em dia a gente vê uma... Hoje não, a gente sempre vê, né, que há uma grande dificuldade de uma geração seguir a outra, né? E às vezes você levanta uma geração fervorosa e outra próxima geração, às vezes ela não mantém aquele fervor, né? Nós vemos ali que daquelas igrejas ali, teve duas ali que tinham, das 7, 2 não tinha repreensões contra elas, né? E ali nós vemos que as outras ainda até justificam a tendência do erro delas, se elas não se arrependeram, né? Isso aí a gente não pode dizer se elas se arrependeram ou não, na sua geração, né? Então, assim, mas as outras duas ali, elas tinham um bom testemunho, tinham uma perseverança, e futuramente aquela igreja terminou, né? Pode ser por consequência das guerras, terremoto, outras consequências que houve naquela época ali, mas a gente sabe que até os dias de hoje a gente vê, né? Surge uma geração fervorosa e a gente tem que ter o cuidado de manter, né? A próxima geração que buscando, né? Se a gente quer que continue o legado, a gente sempre tem que buscar na próxima geração implantar elas um evangelho puro, santo, né? Voltado a Cristo, né? E que se mantenha neles. A gente vê que hoje a gente vive uma época aí cada vez mais perversa, né? Tudo se deturpando. E é importante a gente cuidar das próximas gerações nossas aí, né? A nossa juventude, para que eles perseverem, né? Mantenham firmado no Evangelho, né? Que alguns até dentro da igreja acham ultrapassado, né? Mas que a gente possa fazer uma geração ainda que ainda creia nesse Evangelho, creia na vinda de Cristo, creia na santificação, creia que Jesus ele vai vir buscar sua igreja e que aquela que perseverar até o fim na sua palavra, na sua doutrina, essa vai ter salvo. E é isso que eu quero assim que é lembrar, né, dessa questão das igrejas assim, né? Se hoje nós temos uma geração, né? Se nós queremos que a próxima geração continue, se Jesus não tiver vindo, né? Continue firme, nós temos que procurar implantar um evangelho genuíno nelas e crer que elas vão perseverar. Embora a gente veja ainda assim, né, um povo cada vez mais disperso, né? Eu me alegro porque ainda Deus tem levantado jovens, eu vejo aqui na igreja, aqui em outros lugares, assim, eu vejo jovens interessados, né? E Deus sempre levanta aqueles que, por mais que a gente olhe ao mundo e veja o mundo se corrompendo cada vez mais, mas Deus sempre procura, Deus sempre tem os seus escolhidos, Deus sempre tem aqueles que perseveram na palavra, né? E se a gente quer que as coisas continuem, a gente tem que ter um evangelho são, né? Outro dia eu estava ouvindo um louvor, já para encerrar, os irmãos aí, e o irmão que estava cantando, ele dizia ali, né, que a gente tem que ser uma igreja que não retarde a vinda do noivo, né, mas que apresse de que forma, se santificando, buscando. Às vezes a gente está retardando a vinda de Cristo, por quê? Porque às vezes as pessoas não se convertem, não mudam, esperam. Então uma igreja santificada, uma igreja pronta, preparada, ela faz o noivo vir, né? E que a gente possa ter uma igreja assim. Uma igreja voltada para essas coisas, né? Para a sua vinda. Amém, irmãos? Deus abençoe a todos. Meu irmão Cristiano, então, esse estudo sobre a escatologia, ele é muito proveitoso. É verdade que poderão e certamente ocorrerão divergências de linha teológica, de entendimento ou de aceitação, mas é muito importante nós participarmos, porque ainda que alguém não expresse a sua ideia, mas todos nós saberemos que a Bíblia ela fala, mas ela tem uma interpretação não individual, mas nós precisamos de compreender
aquilo buscando a época, né, remota, se for o caso, buscando contexto, ou até contextualizando. Então, esse estudo sobre Apocalipse, e toda a escatologia, toda a palavra de Deus, é muito interessante. Nesta noite eu fiquei muito satisfeito em poder participar, desenvolver um pouco mais conhecimentos. Eu quero parabenizar o meu irmão por essa iniciativa e louvar a Deus por todos que estão participando nesse projeto tão maravilhoso. Amém. Quero saudar a todos com a paz do Senhor Jesus. Eu sou Amanda, congrego na Presbiteriana há 30 e... desde 1994. Sou missionária, né? Tenho minha vida, vamos dizer assim, voltada muito para obras, né, de libertação, de cura, de ajuda social na vida das pessoas. Então, eu tenho atuado nessas áreas que, para mim, são áreas assim que, se me tirarem delas, eu fico igual um patinho no seco. Então, essa é a minha vida. Eu sou da Bahia, né, mas vim para cá, para Brasília, em 74, e cheguei aqui, tinha 23 anos, vim do interior, foi uma luta, mas eu não vou dizer que eu venci, foi o próprio Deus, porque eu estava inocente, eu nem sabia o que significava capital, que eu sempre morando, né, no interior, e eu vim para cá, e Deus foi me conduzindo, foi me ajudando. Eu também não era crente nessa época, eu vi me converter depois de um tempo, né, de casada, mas depois o meu marido separou, né, em 88, e eu estou, né, até hoje assim, trabalhando para o reino de Deus. Então, tenho 3 filhos, um casado, me deu uma netinha, e tenho 2 solteiros que moram comigo, e são bênçãos, né, amados? Então, é prazer morar com filhos bons, traz alegria e paz. Então, essa é o resumo da minha história. Irmãos, eu achei interessante o que nosso irmão comentou anteriormente, né, falando sobre legado, né, sobre deixar um legado, que as igrejas na Ásia acabaram sucumbindo, né, diante do tempo, né, e deixou uma reflexão que é muito interessante com relação a gente pensar no legado que a gente está deixando, né? A gente pensar no legado que a gente está deixando. Quando a gente olha hoje para o nosso meio cristão, né, o meio onde a gente convive, todo o trabalho que a gente tenta desempenhar para a glória de Deus, a gente percebe que muitas pessoas estão preocupadas em deixar o cargo para o filho, né? Muitos líderes não se preocupam com relação ao tempo, né? Porque nosso tempo vai chegar e a gente não sabe quando, e muitas vezes deixa de se preocupar com quem vai suceder, né, o trabalho que a gente fez. E aí a preocupação muitas vezes se dá com relação ao cargo que a pessoa pode deixar, e aí não se preocupa, né, em procurar no meio da igreja pessoas para discipular, para treinar, para passar experiência de vida, né, com relação ao cuidar da igreja. E nisso a gente percebe que, às vezes, muitas igrejas, né, muitas denominações acabam, depois da partida dos líderes, entrando num caminho que, às vezes, acaba até ocorrendo briga, né? Porque não tem quem vai suceder, às vezes é o filho que não é aceito na igreja, né? Porque, às vezes, não teve uma vida, né, pautada na Bíblia Sagrada. E a gente percebe hoje quanto que faz falta, né?
quanto que faz falta a preocupação com relação à sucessão, né? A sucessão nas igrejas, a sucessão nas lideranças. Eu lembro de uma frase que certa pessoa comentou, né, ela falava que nós estamos numa geração, a geração nossa, a geração onde as pessoas se dizem evangelho e não conhecem o evangelho. A geração que muitos se denominam crente e sequer creem. É a geração que muitos se colocam como cristãos e em nada imitam a Cristo. Né? E a gente precisa entender, né, que a gente, como servo de Deus, temos que ter preocupação com a volta de Jesus. Mas temos que ter uma preocupação também com o tempo que chega para todo mundo. E aí eu louvo a Deus por esse trabalho, louvo a Deus por todo mundo que eu pude conhecer nessa noite, e que Deus venha nos dar força aí, e que possamos aprender e transmitir, né, aquilo que a gente aprender, ter a dedicação de aprender, mas saber que temos uma responsabilidade também, né, porque depois que você aprende, você tem a responsabilidade de transmitir e multiplicar o conhecimento. Deus abençoe a vida de todos. Muito obrigado pela oportunidade. Cristiano, tá me ouvindo direitinho aí, pessoal? Boa noite. Se você tivesse me falado sobre as 7 estrelas, de pronto eu diria que seriam os pastores das igrejas, né? Mas você falou dos 7 espíritos que são de Deus. Seria, assim, eu estou na dúvida, né? Seria os espíritos de Deus às quais as igrejas estão submetidas? Não, como eu falei antes, para mim aquilo ali representa a plenitude do Espírito Santo. Tá? Eu coloco assim, não seria uma divisão literal, mas eu colocaria como o simbolismo do Espírito Santo. Tá? Mesmo que ele tenha falado lá em Isaías dos 7 espíritos ali, mas são atributos que seria de uma única pessoa, da Trindade, né? Eu coloco dessa forma assim. Entendi. Obrigado. Meus irmãos, a paz do Senhor, obrigado pela presença, Deus abençoe cada um. Paz do Senhor, meus irmãos. Com Deus. Paz do Senhor, Helder. Paz do Senhor, meus irmãos. Paz do Senhor Jesus a todos. Boa semana, bom fim de semana. Na igreja, pela manhã e à noite. Deus abençoe.